Oi, gente. Pois é, eu queria analisar essa discussão que acontece na internet entre lulistas e ciristas, mas antes de analisar essa discussão, eu vou retratar para vocês como ela normalmente acontece e eu tenho visto nos canais e nos comentários, inclusive aqui no canal. Normalmente ela acontece assim: um vira pro outro e diz: Poxa, o seu candidato foi para a França, não estava nem aí, entregou a gente para os fascistas. Aí o outro diz: Mas você colocou na linha sucessória o Temer? Aí o outro diz: Mas você colocou a Cátia Abreu? Pelo menos ela não é traíra. Eu, não, mas ela não é de esquerda. Aí o outro diz: Mas e a Batata Amaral? Aí o outro diz: Mas vocês ficaram 13 anos no poder e não fizeram reforma tributária. E aí a coisa vai daí e degringola, né? E aí lembram aí um chama o outro candidato de o seu candidato que votou foi um poste. Aí o outro diz, o seu candidato nunca foi de esquerda, foi filiado até o PDS, o partido herdeiro da Arena. Aí, mas era uma conjuntura diferente, que teve a questão do pai. E a situação vai degringolando daí em diante, né? Bem, eu tenho recebido questionamentos sobre isso e até no Instagram do canal tiveram pessoas que me perguntaram, me pediram para falar sobre esse tema. E o que eu tenho a dizer é o seguinte: gente, a gente tem gente boa no PT, a gente tem gente boa no PDT. Eu em breve vou falar com o Gabriel Cassiano do PDT, um quadro interessante, candidato a vereador agora nas eleições. Eu já falei aqui com Jorge Sola, do PT, uma pessoa que muito correta, que tem tido uma postura realmente absolutamente elogiável. No PT tem Eduardo Suplicy, uma figura que eu tenho também muita simpatia pelo Eduardo Suplicy, não é? O Tarso Genro. E você tem figuras dentro do PDT que tem um trabalho importante e o Camilo Santana, que é do PT, conseguiu costurar uma aliança com a família Gomes e com Ciro Gomes, e lá no Ceará desenvolve um trabalho muito bom na área de educação, aliás, que já vinha sendo desenvolvida há muito tempo no Ceará, que tem a melhor educação pública do Brasil. E assim como eu tenho críticas ao período petista, tem elogios a serem feitos, não é? O mesmo pode se dizer das gestões e da administração e tudo mais que tem sido desenvolvido pelo PDT. E só foram partidos que ficaram por muito tempo aliados. E agora tem tensões e tem farpas e tudo mais. Eu acho que a gente tem que ser realista em relação a algumas coisas. Alguém tem alguma dúvida que em segundo turnos, pelo Brasil, faz muito mais sentido, se tiver no segundo turno um candidato do PT, que o PDT apoie esse candidato do que qualquer um dos neofascistas apoiados pelo Bolsonaro? E vice-versa. Se o candidato no segundo turno for do PDT, não faz muito mais sentido para quem é petista, para quem é lulista, apoiar um candidato do PDT pela agenda que tem, pelas propostas que estão predominantemente presentes no partido? Eu até entendo tensões, eu até entendo discussão, eu até entendo os partidos terem aí as pessoas e os seguidores trocarem farpas. Mas, gente, o momento que nós estamos vivendo no país é um momento que está acontecendo uma ascensão de um pensamento de extrema direita, de um pensamento teocrático. Nós temos, além do pensamento de extrema direita, nós temos uma facção, um grupo liberal, uma agenda liberal fortíssima, que está tentando, inclusive, penetrar nos partidos do campo de esquerda. A gente viu o que aconteceu com Renova BR entrando no PDT e não se iludam, não. Essa colonização dos partidos do campo progressista aconteceu com o PT, ou vocês acham que a indicação do Meirelles e do Joaquim Levy para cargos chaves veio por acaso? Não veio por acaso. Então essa colonização ela é tentada no PDT, no PT, no PSB. O PSB estava tão colonizado por ideais de direita que em um determinado momento sugeriram mudar o nome do partido, porque ter Partido Socialismo Brasileiro, ter socialismo no nome é uma coisa que não podia ter, tem que tirar.
Então, percebam, todos os grandes partidos brasileiros passam por grandes no sentido de partidos de massa, partidos que recebem muita gente. Eles passam por essas tentativas e faz muito mais sentido para a gente tentar identificar os bons quadros do PT, os bons quadros do PDT, os bons quadros do PSOL, os bons quadros do PSB, os bons quadros que existirem porventura até em outros partidos, no PCB, no PCdoB, em todos os partidos que possam existir bons quadros, a gente tentar identificar esses bons quadros, a gente apoiar os bons quadros e a gente defender o diálogo entre os diferentes partidos e o diálogo entre as diferentes lideranças. Quando uma liderança como Lula e como Ciro realizaram algumas... Ciro dizendo que conversaria com Lula, que está aberto ao diálogo, Lula dizendo que entende que tem que existir respeito e tal. Gente, isso daí é uma tentativa de minimizar um pouco, de arrefecer um pouco. E o conflito entre essas figuras vai continuar existindo. Mas os seguidores... Primeiro que eu acho que os seguidores não deveriam ser seguidores ciristas nem lulistas. Eu defendo isso. Eu acho que a gente não deve criar uma identificação política por um personalismo desse tipo. Isso precisa ser superado. Eu queria muito mais ver trabalhistas, não é? E defensores dos interesses da classe trabalhadora. E trabalhistas e defensores do interesse da classe trabalhadora têm muito em comum, como a expressão já mostra. Não é? Existe uma possibilidade ampla de diálogo entre pessoas mais vinculadas ao PT e pessoas mais vinculadas ao PDT, assim como existe uma possibilidade ampla de diálogo com pessoas vinculadas ao PSOL, ao PCdoB e a outros partidos do nosso campo. Existem pessoas desse campo que não compartilham dos nossos valores, desses partidos? Tem. Tem. Tem no PT, tem no PDT, tem em todos esses partidos. E a nossa tarefa tem que ser muito mais identificar essas pessoas e tentar isolar essas pessoas dentro desses partidos e buscar que novos quadros venham a substituir de forma interna para que a gente tenha partidos de esquerda melhores, seja melhorar o PDT, seja melhorar o PT, seja melhorar os outros partidos, do que a gente tentar, nesse momento, estimular uma briga, um conflito intrapartidário e um conflito baseado em culto à personalidade de lideranças. O culto à personalidade, o personalismo, é um câncer da política brasileira. Tem gente que não gosta que eu use a palavra câncer porque tem gente que sofre de câncer. Mas eu não estou me referindo às pessoas, estou falando do problema, estou fazendo uma analogia com a doença. Né? Mas vamos lá, é uma coisa muito ruim, é uma âncora que puxa a gente para ficar parado, né? Prejudica a nossa capacidade de lutar. Nós não devemos vincular a nossa... Nós podemos sim admirar a história de um Lula no sindicalismo, na luta, a trajetória de Ciro como prefeito, governador e tudo que foi conquistado no Ceará, que não foi só por causa dele, mas que ele sem dúvida nenhuma tem uma liderança muito importante que ajudou a construir. A importância de Lula nos programas focalizados e o impacto que isso teve na vida de milhões de brasileiros. Nós podemos admirar a trajetória e respeitar a trajetória dessas pessoas quando a gente lembra desses aspectos. E criticar outras atitudes. É tranquilo fazer isso. Ter críticas duras até. Mas construir a nossa identidade político-partidária a partir dessas lideranças e levar para as redes sociais essa briga quando nós estamos no momento que nós precisamos nos unir. Quando, vamos ser sinceros, quando o pensamento de esquerda hoje no Brasil está minoritário, está acuado. E está acontecendo uma disputa também entre conservadores e liberais. E aqueles que defendem um projeto social-democrata, um projeto trabalhista, um projeto nacional desenvolvimentista, são pessoas que estão... um projeto até socialista, um socialismo democrático,
ou um projeto libertário de esquerda, anarcocapitalista não, anarcossocialista. Os anarcocapitalistas é que estão nos ameaçando aí. E a gente se dividir nesse momento, a gente se autodestruir, é um grande equívoco estratégico. Então eu digo para vocês, quando tiver aquele impulso, aquela vontade de atacar um petista, ou de atacar um cirista, ou de atacar uma pessoa vinculada ao PT ou uma pessoa vinculada ao PDT, pense bem. Numa votação que tem um projeto de lei relacionado à classe trabalhadora, qual é a pessoa que tem a maior probabilidade de ajudar a gente? É alguém ligado ao Rodrigo Maia, ligado ao Bolsonaro, ou alguém ligado a Lula, ou alguém ligado a Ciro Gomes? Alguém ligado a Eduardo Suplicy, ou alguém ligado a Camilo Santana? Ou alguém que tem vinculação com esses partidos? Quem é que tem a maior probabilidade de nos ajudar? Eu acho que vocês vão concordar comigo que nesses partidos a gente encontra espaço para diálogo. Eu já trouxe aqui para o meu canal uma pessoa do PT, estou trazendo uma pessoa do PDT, quero trazer do PSOL, quero trazer do PCdoB, quero trazer dos outros partidos que existe essa possibilidade da gente dialogar. Posso até trazer futuramente partidos profurando a bolha, pessoas de partidos profurando a bolha com os quais eu tenho divergências. Mas aí vai ficar claro que vai ser para ter um debate ou para ter um diálogo civilizado, mas não para construir o nosso campo. Para ajudar a construir a força do nosso campo e para poder implementar medidas transformadoras, nós vamos ter que superar essas brigas de egos, nós vamos ter que superar o personalismo, nós vamos ter que caminhar em outra direção. E eu espero que vocês caminhem comigo e façam esse esforço. Eu sei que não é fácil, eu sei que tem as mágoas, eu sei que tem as divergências, eu sei que tem os argumentos bons. Não duvido dos argumentos, já ouvi, muitos deles são bons de ambos os lados. Mas eu vou ser sincero com vocês. Eu prefiro, nesse momento, não ficar procurando quem tem razão e procurar somar forças. Eu acho que é mais importante. E você? Acha que o que é mais importante? Estar certo ou somar forças? Deixo isso para reflexão. O canal é a Nova Máquina do Tempo, eu sou André Teixeira Jacobina, a gente se vê em um próximo vídeo. Tchau, tchau.